queridos, minhas queridas, amigos e amigas, alunos e alunas, estamos mais um dia aqui reunidos para um conteúdo da mais alta categoria. E hoje com a presença especial do meu amigo Jordan, lá de Porto Alegre. Como é que você tá, meu amigo? Fala, Fabião, tudo bom? Tudo ótimo? Prazer aí, uma honra poder estar contribuindo um pouquinho com a nossa experiência aí dentro desse curso maravilhoso e fantástico que tu vem desenvolvendo aí e trazendo para nós. Obrigado pelo convite e espero poder estar contribuindo aí e ajudando. Oh, acho que eu que agradeço, uma honra enorme, né, Jordan aí, para quem não conhece, é o nosso parceiro aí da equipe B-Pro, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí pelo país e no presencial, né, e pelo mundo na parte online, mostrando um pouquinho mais do que é atividade funcional, criando o aspecto técnico didático aí da modalidade Querobel e junto aí com toda a equipe que está por trás aí da B-Pro, todo o histórico da B-Pro. O Jordan é um dos grandes professores aí que dissipa pelo país, aí, que peregrina pelo país mostrando a técnica deles, e também foi nosso aluno do curso de pós-graduação aqui em São Paulo. Foi um aluno exemplar, já chegou formado, a gente fala, né? E com muita honra hoje a gente consegue tá juntos aí discutindo, trazendo informações legais para os nossos alunos e mostrando aí mais uma vez a experiência de quem está na prática clínica e também na parte científica, quem consegue transitar por essas áreas. E já aproveitando que meu amigo Jordan está aqui, a gente convida todos vocês aí que tiverem interesse de conhecer o trabalho da B-Pro, que a gente está colocando o link aqui da B-Pro embaixo, de conhecer o nosso curso de biomecânica, que também vamos colocar o link aqui, de conhecer o nosso canal no YouTube, o canal do YouTube da B-Pro, que também vamos colocar aqui, ó, dois linkzinhos, ó, canal do YouTube da B-Pro, canal do YouTube da Onway, para conseguir conhecer um pouquinho mais do trabalho. Você que perdeu as aulas iniciais, está lá no nosso canal. Você que não conhece ainda o trabalho da B-Pro, tá lá no canal deles um baita material. Acessem lá as mídias sociais da B-Pro, que vocês vão conseguir conhecer bastante aí do trabalho que é brilhantemente realizado por essa equipe maravilhosa, por esses grandes amigos aí, né? Meu amigo Jordan, Thiago, e todo mundo que está envolvido aí no staff desse projeto maravilhoso que começou foi em 2013, não foi, Jordan? 2012, 2013, está aí até hoje fazendo história. Isso, Fabião, a gente iniciou com o projeto da B-Pro Cursos em 2013 e a B-Pro Academia ela já está atuando no mercado desde 2007. Então já são alguns anos aí dentro do mercado procurando trazer um pouquinho de, digamos assim, algo diferente do que normalmente é apresentado pelo mercado, né? Focando bastante na questão de saúde e qualidade de vida. E eu, Fabião, se tu me dá a oportunidade, eu queria só fazer um parêntese dentro do que tu colocou, que para mim está aqui hoje, mesmo tendo experiência de alguns anos como professor, em 2019 eu ingressei na pós-graduação em biomecânica, né, tive a oportunidade de cursar por quase 2 anos esse curso contigo e com todos os professores, e isso, mesmo tendo já uma experiência, foi um divisor de águas na minha trajetória. Com certeza eu consegui, através do melhor entendimento da biomecânica que tu apresentou para nós ali, né, enquanto alunos, diversas justificativas muito importantes para o que a gente aplica no nosso dia a dia da academia e muitos assuntos extremamente relevantes para trazer também para dentro das minhas aulas que eu procuro ministrar pela B-Pro. Então, com certeza, eu iniciei uma pessoa, um profissional, em março de 2019
em setembro de 2020 eu saí com certeza outra pessoa, outro profissional muito mais capacitado para o mercado. E eu falo aqui não com o objetivo de puxar o saco ou porque eu estou na tua frente, é porque realmente é algo que vem do coração. Então, muito obrigado, e estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho é um grande prazer e uma grande satisfação. Meu amigo, que honra, que honra, que honra ouvir isso, e que orgulho saber que a gente começou aí, né, como professor e aluno, e hoje a gente tem aí esse trabalho tão legal que a gente vem tocando pela frente. Jordan, que começou como nosso aluno e hoje é um dos professores do nosso curso e ajuda a gente de uma forma muito brilhante nesse conteúdo prático, nesse processo pedagógico que a gente traz dos nossos alunos, para os nossos alunos, onde a gente começa tentando mostrar um pouco da fundamentação teórica, mas a gente não para por aí não, a gente vai lá no fundo, a gente coloca os nossos alunos para se movimentarem, né? E uma coisa que até foi uma conversa de bastidores aqui, antes de entrarmos diretamente com vocês, a gente ressaltava o quanto é importante, né? Eu falo como fisioterapeuta, dentro da faculdade de fisioterapia a gente tem pouquíssima atividade física, né? Atividade voltada ao desenvolvimento físico dos alunos. E o quanto é importante um fisioterapeuta, quando vai prescrever reabilitação, conhecer uma dinâmica de movimento, conhecer uma astúcia, vamos chamar assim, de uma atividade diferenciada que realmente faz aquilo que a gente se propõe a estar conversando aqui hoje, que é uma atividade funcional, né? Quando a gente fala de atividade funcional, a gente fala de uma tarefa, a gente fala da execução de uma determinada função. E muitas vezes o próprio profissional não conhece essa função, e não conhecendo essa função ele tem dificuldade, primeiro, de entender aquilo para prescrição, segundo, no momento da prescrição, de rapidamente, dentro de uma prática clínica, identificar um fator limitante e atuar de forma didático-pedagógica para que aquele aluno realmente seja educado, para que aquele paciente realmente seja educado em relação ao movimento. E isso não fica só na fisioterapia, não. A gente vê na medicina, a gente vê na educação física, os alunos ainda com muita dificuldade de expressão corporal, de coordenação de movimento. E eu acho que esse assunto é um assunto primordial como extensão final da prática clínica. Não adianta de nada, né, um caminhão de teoria, sendo que no fundo da conversa a pessoa está acostumada com meia dúzia de exercícios nada complexos, tem dificuldades como o seu paciente, seu aluno, e no momento da atuação acaba sofrendo drasticamente com a limitação técnica de prescrição, de ensinar alguém a se movimentar. E aí a gente entra em tudo que a gente já vem discutindo aqui ao longo do nosso curso, né? Se a gente fala de movimentos complexos, e esses movimentos complexos são difíceis de ensinar, eu diria a vocês, quem dirá de aprender. Quando a gente olha para uma pessoa e vê que ela não está conseguindo executar o exercício, muitas vezes não é ela que tem dificuldades diante do exercício. E talvez seja o profissional que tenha dificuldades de mostrar a ela o caminho correto para fazer o exercício. E eu acho que, mais uma vez, né, chamando aí o meu querido amigo Jordan, além de um cara extremamente teórico, ele tem uma habilidade de executar exercícios complexos muito grande, é um praticante, como o pessoal todo aí da BPRO, de atividade física, como o pessoal da Onway, ninguém entra na Onway sem saber fazer a base do levantamento de peso e ter a base aí do atletismo, de exercícios mais complexos, para só então começar a aplicar esses exercícios naqueles que são nossos clientes, nossos pacientes. Mas é isso, meu amigo. Vamos lá, Jordan. Vamos trazer para essa galera aí que vem nos acompanhando há tanto tempo um pouquinho da nossa experiência. E vamos começar com o que interessa, vamos começar com aula.
Vamos chamar aqui a apresentação para a gente começar o assunto de hoje. Aula polêmica. Como a biomecânica pode nos ajudar na escolha de exercícios funcionais. E para falar de exercícios funcionais, vamos resgatar um pouquinho aqui da nossa história. Essa história que começou, por incrível que pareça, dentro da fisioterapia, onde as pessoas chegavam a uma clínica com deficiências relacionadas a uma lesão e um histórico de praticar beach tênis, de ser um lutador de boxe ou um atleta de basquetebol, né? Ou ainda de precisar aí de cuidados básicos, né? De dificuldades de locomoção, históricos de queda, tendinites de manguito rotador. E dentro dessa abrangência, vamos chamar assim, de movimentos que deveriam ser resgatados dentro do histórico da fisioterapia, né, criou-se um conceito dentro da reabilitação que você tinha que devolver o sujeito às suas funções, sejam elas de atividades de vida diária, de atividade de vida profissional ou de atividade de vida esportiva. E a partir desse momento, pelos conceitos básicos da fisioterapia, devolva a ela o máximo da sua função ou tente chegar o mais próximo disso. A partir desse momento, nascia então um novo conceito, que era justamente tentar criar exercícios funcionais, que faziam menção àquilo que o sujeito fazia na sua atividade específica. O fato maior, né, é que a educação física, há muito mais tempo, trazia um princípio chamado princípio da especificidade. Que também fazia uma grande menção a um ponto de função, um ponto de funcionalidade. E esse princípio da especificidade, talvez seja um dos princípios mais antigos do treinamento, nós já discutimos aí na relação de escolha do exercício, até citei lá o exemplo mitológico de Milon de Cotrona. Quem perdeu isso está lá no nosso canal do YouTube, pode rever essa aula. Mas dentro disso a gente via que o indivíduo treinava para a execução de determinadas tarefas. E de uma forma muito específica mesmo, né? A história de Milon de Cotrona mostrava ele carregando um boizinho, lutadores levantavam pedras, carroças, e por aí eles tentavam criar estratégias de luta relacionadas aí ao princípio de força de base de corpo, pé no chão. A grande questão que a gente tem que começar a discutir a partir daí é que mercadologicamente, na última década, nós começamos a observar uma sequência de exercícios que chegaram ao mercado não só de fitness, como também da reabilitação, com uma grande promessa: treinar as funções do ser humano.
E aí entra a grande questão. A partir daqui, uma gama gigante de exercícios começou a chamar a atenção do mercado. Você tinha lá um leque de meia dúzia de exercícios de fortalecimento e de repente você ganhou um caminhão de movimentos com artefatos como bola, elástico, corda naval, o próprio resgate do levantamento de peso olímpico, o levantamento de peso básico, o resgate de atividades relacionadas ao atletismo, à ginástica olímpica. E, digamos assim, nessa fase, a gente trouxe para o mercado um caminhão de movimentos mostrando que aquilo seria funcional para uma determinada coisa. Eu queria deixar bem claro que a gente não está falando sobre uma questão de funcionalidade ou ausência dela com um tom agressivo ou um tom de tirar da determinada modalidade uma característica de prática de atividade física. O nosso intuito aqui hoje é definir mercadologicamente falando o que se chama de atividade funcional, como prática de atividade física, queima calórica, estímulo a ganhos fisiológicos, contração muscular e até determinadas amplitudes de movimento. O intuito maior aqui é a gente conseguir caracterizar de uma forma muito técnica o que é um exercício para o gasto calórico, o que é um exercício que realmente exerce uma função na nossa vida, seja ela, como eu defini agora para vocês, vida diária, profissional ou esportiva, em primeiro momento. Segundo momento, num entendimento que difere prática de atividade física e funcionalidade e rendimento, para busca de saúde, longevidade e também programação de treinos minimalistas. Nas nossas versões anteriores aqui das aulas, nas nossas aulas anteriores, a gente já viu lá pontos como treinamento de velocidade, onde o Felipe Morim mostrou claramente como minimizar uma característica de treinamento, treinando só aquilo que a gente precisa. Na aula de escolha de exercício, onde eu tentei mostrar para vocês que escolher um exercício vai muito além de queimar calorias ou de ganhar amplitude de movimento. Muitas vezes, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, um único exercício está mais do que suficiente. Falei isso lá na aula de agachamento. Como também já recebi aqui, né, nosso grande amigo Mauro Cardassi trazendo um caminhão de opções de exercícios para se fazer dentro da musculação, em gestos específicos. E mais uma vez, né, ou treinando músculos específicos. E mais uma vez, a gente está aqui com o intuito de não criticar nem julgar, e sim oferecer aos nossos alunos cada vez mais ferramentas para elaboração de programas de atividade e, com isso, otimização dos seus objetivos. Qual é o meu objetivo e com isso eu vou alcançar o meu objetivo. Então vamos voltar para a aula aqui, mostrando algumas questões que eu trouxe aqui para vocês, tentando ser bem democrático, né, no aspecto de pessoas que treinam com bola, com corda naval, com o TRX ou até com gestos de peso do corpo e caracterizando essas modalidades, por exemplo, com um aspecto funcional ou não do ponto de vista do rendimento. Primeiro, falando em especificidade, quando a gente fala de técnica esportiva, a gente sabe que, por exemplo, uma corda naval produz ali um ganho fisiológico, produz uma movimentação de membros, produz um aumento de frequência cardíaca, um consumo calórico, mas se assemelha muito pouco a modalidades esportivas específicas, né? Então, se eu fosse treinar aí um atleta de modalidades esportivas, provavelmente eu não escolheria esse tipo de exercício.
Outra coisa interessante seria o ganho de instabilidade, que ficou muito famoso aí na década de 20, né? Foi o que marcou aí 2000, 2001, as pessoas começaram a falar um pouquinho mais de treino em instabilidade e uma série de exercícios foram criados em cima disso. O fato maior é que muitas vezes nós não nos locomovemos ou executamos tarefas em terrenos instáveis. E eu vou explicar daqui a pouco a diferença disso para vocês. Pelo contrário, nós executamos tarefas em terrenos estáveis. Então, isso também furaria do ponto de vista funcional. Alguns pontos importantes aqui, né? Como treinar sobre instabilidade, treinar alçado, acabaria anulando o que a gente sabe claramente aí, que a gente chama como força da gravidade, e isso fugiria um pouco dos aspectos da característica da nossa modalidade. Uma coisa que faz muita menção, e a gente vai falar disso hoje, né? Treinamento com kettlebell, não vou nem adiantar o assunto, porque o Jordan está aqui para isso. Treinamentos baseados em peso do corpo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com alguns artefatos, por exemplo, o caixote, onde você tem estímulo de impulsão, mas você não tem a habilidade de absorção de carga, porque o caixote faz isso para você. Então, se você não consegue absorver carga, legal, dá para treinar a impulsão, mas vai ficar faltando aí o treino da absorção das cargas. Ou ainda, né, o próprio resgate de determinados exercícios que eram bem simples e acabaram se tornando simplistas dentro da caixa de ferramentas enorme que a gente tem hoje. Como o ato de empurrar uma flexão de braço no chão, né, seja com os dois braços ou seja com um braço só. Então, olhando com uma característica bem técnica todos esses exercícios, a gente pode trazer um caminhão de coisas aqui para estar conversando com vocês. Mas eu acho que o mais importante para a gente estar falando agora é, antes de caracterizar um exercício como funcional, antes de trazer esse exercício para a nossa prática diária, para a nossa clínica diária, a gente tem que olhar um pouquinho para aquele cara que muito nos ajudou até o momento, a gente tem que olhar um pouquinho para aquele sujeito que vem ilustrando as nossas aulas e que explicou as teorias do movimento. É hora da gente falar com ele, ninguém mais, ninguém menos do que Isaac Newton. Vamos voltar aqui para a apresentação, vamos passar aqui um slide à frente. Estamos com um pequeno delay no nosso slide. Vamos lá. Pronto, fomos. Então vamos lá. Deixa eu fazer um pequeno teste aqui. Chegamos. Primeira coisa que a gente tem que trazer à tona quando a gente fala de um movimento funcional e que muitas vezes é esquecido, é um fator muito interessante do movimento humano conhecido como fator inercial. Ou seja, se eu aplicar uma força a um determinado corpo e esse corpo tiver uma aceleração, pela lei da inércia, este corpo tender-se-á a manter-se no máximo da aceleração que ele alcançou, até que outra força atue sobre ele. E aqui a gente já tira um fator bem importante. Da mesma forma que um corpo tem a tendência a continuar em movimento e que as leis da gravidade, do atrito, acabam freando esse movimento, a gente tem que entender como parte do nosso corpo, por exemplo, pode gerar fator inercial.
Vamos ilustrar aqui um sujeito que salta. Notem que, num primeiro momento, os membros superiores foram jogados atrás. Num segundo momento, percorreram uma trajetória angular e, de repente, foram arremessados acima. Imagine aqui que eu tenho uma bola de ferro e essa bola de ferro está presa a uma corrente. Eu vou amarrar a corrente na minha mão, vou girar essa bola de ferro e vou arremessar ela à frente. Quando a bola de ferro tomar uma determinada aceleração, mesmo eu parando de acelerar o meu braço à frente, a tendência de inércia dessa bola de ferro vai ser de deslocar o meu braço à frente e tudo aquilo que tiver preso a ele. Então, nesse momento, a gente entendeu um fator inercial que começou com uma aceleração do meu braço à massa que me foi sobreposta, só que num segundo momento, para não perder a congruência articular do meu ombro, eu precisei executar uma força contrária àquela que eu exerci inicialmente. Inicialmente, eu queria jogar essa bola de ferro à frente. Sequencialmente, eu queria impedir que o meu ombro deslocasse do meu corpo. E é dentro desse fator inercial que a gente consegue entender, em primeiro lugar, a otimização do movimento, em segundo lugar, a preservação do sistema. Então vamos voltar para a apresentação aqui e vamos ver por que o sujeito fez esse contrabalanço de braço para saltar. Justamente porque quando ele arremessou massa acima, a massa do membro superior tracionou o resto do corpo e fez com que ele conseguisse, sem uso de membros inferiores ou membros superiores, com uso de membros superiores. Um tantico a mais de alcance de altura, justamente por esse fator inercial que ele usou. Uma outra coisa interessante, que a gente vai ver daqui a pouco, é quando a gente vem aqui correndo e enquanto eu faço o gesto de empurrar o chão para trás com uma das pernas, eu executo o gesto de jogar um joelho para frente com a perna contrária. Esse balanço de massa à frente vai fazer com que eu tenha uma maior tendência de inércia e alcance do solo no gesto de locomoção. Uma outra coisa interessante, ainda falando dos aspectos da inércia, é que esses fatores acabam trazendo no retorno do corpo ao solo cargas bem significativas que serão diretamente relacionadas à aceleração e momentos inerciais que aquele corpo estava. Ou seja, quebrar a inércia custa força, quebrar a inércia custa energia. Então imaginem vocês aqui, agora, que esse sujeito tocou um pé com o solo e agora busca mudar de direção. Quanto maior for o componente inercial, maior a tendência que ele tiver ao movimento, maior a necessidade de força
para a quebra dessa inércia. Logo, quando a gente estuda a eletromiografia dos músculos envolvidos, a gente observa muitas vezes uma maior intensidade de contração muscular. E aqui está o pulo do gato. Se o movimento é lento, a força de reação de solo é baixa e, consequentemente, eletromiograficamente falando, o músculo precisa contrair pouco. Se o movimento é rápido, força de reação de solo é mais alta e, consequentemente, uma maior solicitação muscular. Lembrando que para falar de solicitação muscular, existem mais componentes que não só o componente contrátil atuando. Então, muitas vezes, em condições de alta quebra de inércia, a eletromiografia mostra-se numa intensidade baixa, porém o componente elástico, os momentos de força são extremamente altos. O que significa isso? Como o movimento rápido gera um alto estiramento de componente elástico, se eu estiver falando de uma situação como corrida, por exemplo, nós observamos aqui uma restituição de energia elástica para a economia de energia. Energia elástica economiza energia eletroquímica ou calorias. Porém, as cargas relacionadas ao movimento são muito altas. Para fechar nossa conversinha aqui, eu queria mostrar uma situação, por exemplo, onde um sujeito vem aqui em baixa velocidade e muda de direção. Se esse toque do pé no chão ocorreu em baixa velocidade, a força de reação de solo é baixa. Se isso daqui aconteceu em alta velocidade, a força de reação de solo acaba sendo alta. Se eu tenho uma baixa velocidade, eu fico mais tempo com o pé no chão. Se eu tenho uma alta velocidade, eu fico menos tempo com o pé no chão. Se eu tenho uma baixa velocidade, eu tenho uma característica de antecipação muscular menor. Se eu tenho alta velocidade, eu tenho uma característica de antecipação muscular maior. Ou seja, pelo simples fato de mudar a velocidade do movimento, eu mudo totalmente as características de contração muscular. E um outro fator interessante é que superfícies instáveis geram aumento de tempo de contato, enquanto superfícies estáveis, o famoso chão duro, geram diminuição de tempo de contato. Do aspecto muscular, eu posso observar uma contração menor por mais tempo,
ou uma contração maior por menos tempo. São características musculares totalmente diferentes. E o que determina o equilíbrio e, por definição mecânica, equilíbrio é ficar em pé e não cair. Equilíbrio é diferente de queda. É a capacidade que você vai ter de responder a esse estímulo com a contração muscular certa. Ou seja, muitas vezes a gente observa as pessoas tentando falar assim, eu treino equilíbrio em superfícies instáveis, mas eu ando em superfícies estáveis. O padrão muscular é totalmente diferente, a velocidade de força que te corta é totalmente diferente e muitas vezes o próprio conceito de treinar na condição de instabilidade foge totalmente à capacidade que você vai desenvolver de ficar em pé em superfície rígida, onde a força é mais rápida, as contrações musculares são mais intensas em períodos menos prolongados de ação, em repetições mais altas, e a partir daí existe um caminhão de reações eletromiográficas, de mapas de contração muscular que a gente acaba vendo, que determinam o que é um sujeito habilidoso para o equilíbrio. Foi a partir desse conceito totalmente diferente que a gente viu aí o mundo olhando para treino de potência em idosos, treino de velocidade como maior funcionalidade, o chão duro como mais eficiente que o chão instável, e por aí a coisa anda. Mas acho que dentro desse conceito, que não é um conceito simples, um conceito relativamente pesado, vocês têm que entender que cada artefato que você colocar dentro do seu treinamento vai mudar a especificidade do movimento. E se você quiser treinar uma determinada tarefa, talvez seja uma armadilha para você receber a orientação de que um cenário totalmente diferente pode ser transmitido de um ponto ao outro para a nossa vida esportiva ou de vida diária. Muitas vezes a gente olha para isso e vê que claramente o que treina o sujeito é a vida e não aquele set de exercícios que a gente acaba criando. Beleza? Vamos evoluir um pouquinho aqui, que eu trouxe uns exemplos bem simples, que até já foram discutidos. O próximo exemplo eu até já discuti com vocês na aula de exercícios, né? E eu acho que aqui a gente consegue mostrar claramente que o que a gente vem falando é uma coisa bastante importante. Voltando. Um exemplo bem bacana que a gente tem aqui para trazer para vocês é uma coisa que foi conhecida aí a long time ago, vamos chamar assim, há muito tempo atrás, como o paradoxo do futebol, né? Então, imaginem vocês que em um determinado momento da nossa história, jogadores de futebol eram estimulados a executar exercícios de extensão de joelho para melhorar a sua potência de chute. E talvez esse seja um dos primeiros artigos aí que a biomecânica mostrou em relação ao chute no futebol, onde músculos tanto aceleradores, vamos chamar assim, vasto lateral, vasto medial, tibial anterior, entravam em sinergia com freios do joelho, como semitendíneo e semembranáceo. E uma outra coisa interessante que entrou aqui na história é a relação existente entre o músculo relacionado ao quadril, que tinha um alto poder de frear o movimento e não de acelerar o movimento. Então, notem vocês aqui que eu estou falando de artigo da década de 80. Há muito tempo já se discutiu isso
e infelizmente a gente ainda vê no mercado uma grande dificuldade das pessoas de compreenderem esses fatores inerciais. Então notem aqui que faseadamente esse sujeito se prepara e a partir daqui começa a acelerar o seu chute em direção à bola. E este momento exato da janela, que foi designado aqui no gráfico por essas linhas cinzas, é justamente o momento de toque do pé na bola. Então vamos chamar atenção para essas duas figuras aqui. Eu vou apagar essa parte. E vou trazer minha canetinha aqui de novo. Essas duas figuras aqui, ó. O máximo da preparação do chute até o toque do pé na bola. Notem que, teoricamente, nesse momento, eu usaria todas as minhas forças para acelerar esse chute. Em contrapartida, quando eu olho para a ação eletromiográfica, eu começo a ver um decréscimo dos músculos que acelerariam esse chute. Como que isso pode ser explicado? Por dois motivos. Primeiro, quando esse sujeito executou o máximo da flexão, ele teve um estiramento de componentes elásticos. Isso faz com que eu possa diminuir gradualmente a capacidade, a contração eletroquímica do componente contrátil, porque eu já acumulei energia e vou restituir isso no chute. Outro fator interessante que se observa e que pode explicar melhor esse detalhe é que a partir de um determinado momento de aceleração da perna, a gente começa a ver um crescimento dos músculos que vão frear o movimento. Na metade desse ciclo, semitendino e semimembranoso começaram a frear o movimento antecipadamente ao toque do pé na bola. Esse gesto serve, num primeiro momento, para aumentar a precisão do chute, segundo a literatura escreve desde então, e ao mesmo tempo para impedir que o joelho faça uma hiperextensão inercial. E notem que juntamente com essa hiperextensão inercial do joelho, o glúteo entra para impedir a hiperflexão do quadril, ou seja, a partir do momento que eu toquei a bola, os músculos antagonistas entram para impedir o fator inercial do movimento. Se eu for falar então de funcionalidade, essa é o que a gente chama de orquestra muscular do chute. Se eu quiser então criar um exercício funcional para o chute, eu preciso criar um exercício que aumente a intensidade dos músculos que vão chutar para frear o movimento, diminua para acelerar o movimento, faça com que músculos antagonistas entrem no momento certo. E vejam que tudo isso precisa estar composto em um mesmo gesto de movimento. O que significa isso? Isso significa que não existe nada mais funcional para o chute do que o próprio chute. E aqui a gente vê uma literatura mostrando, né,
essas relações de toque do pé na bola, máxima flexão de quadril, máxima flexão do joelho. Esse gráfico faz menção justamente a essa janelinha que eu mostrei aqui para vocês. E tanto os músculos bíceps, cabeça longa e semitendíneo estão trabalhando arduamente para controlar os fatores inerciais. Isso é o que mostra claramente que o músculo antagonista entra rapidamente durante um movimento para a mudança do que a gente chama de momento extensor versus momento flexor. Se o toque do pé na bola está aqui, vejam que previamente ao toque do pé na bola, eu estou mudando um momento, estou caindo com um momento extensor e estou aumentando o momento flexor, em azul. Meus queridos, a coisa é complicada. Por isso que antes da gente definir um movimento como funcional, a gente tem que saber diferenciar o que é um movimento funcional do ponto de vista biomecânico e do controle motor, para o movimento funcional do ponto de vista de mercado, venda de produto, apego mercadológico. São duas coisas totalmente diferentes. Volto a dizer, não existe nessa aula nenhum julgamento. São dois pontos diferentes dentro do objetivo que você quer alcançar. Consumo calórico, quebra de sedentarismo, prática de atividade física ou eficiência de movimento, preservação de sistema, economia de energia. Qual é o seu objetivo? E a partir daí você escolhe dentro da sua caixa de ferramentas aquilo que você mais quer. E para fechar minha fala, chamar aqui a atenção, né, para o meu amigo Jordan, eu vou lembrar que nós já estudamos isso na aula de exercícios e que isso refuta totalmente exercícios, por exemplo, como exercício nórdico, como uma ferramenta para prevenção de lesões musculoesqueléticas. Uma vez que o exercício nórdico tem uma alta atividade de semitendíneo e bíceps femoral, mas tem uma baixíssima atividade de glúteo máximo. Então, percebam aqui que não adianta nada ter uma condição de alta atividade do bíceps e do semitendíneo, sendo que no gesto de corrida, juntamente com o semitendíneo e bíceps femoral, eu tenho o glúteo máximo em alta atividade para frear a extensão de joelho mais flexão de quadril. Agora, Fábio, pensando num detalhezinho aqui interessante, né? O que então seria funcional, o que realmente é funcional para o aparelho locomotor? Eu diria a vocês que funcional para o aparelho locomotor, dentro daquilo que a gente conhece para a biomecânica, é endurecimento e pré-atividade de tronco. Regra número 1. A partir daí, não necessariamente na mesma ordem, a gente vai buscar
uma tríplice flexão ou uma tríplice extensão de membros inferiores, trabalhando em harmonia com tornozelo, joelho e quadril. Se eu quiser falar de locomoção. Agora, se eu quiser falar de exploração de membros superiores, existe uma imensa cadeia que começa com endurecimento do tronco, aterramento de membro inferior e formação de base estável, para a partir daí essa força ser transmitida para a escápula e, consequentemente, para membros superiores. A partir daqui, eu criei o que eu costumo chamar de condição genérica para realização de tarefas. Se eu tenho essa condição genérica, a técnica de movimento vai me guiar para a aprendizagem motora de tarefas específicas. O que é mais interessante, que já foi discutido também nesse curso, essas habilidades a gente aprende no primeiro ano de vida. E a gente perde com o sedentarismo e lesões. É aí que a gente entra. É aí que a gente entra com a pergunta. E é aí que a gente entra com a pergunta para o nosso convidado, Jordan. Falei demais, meu amigo. É aí que eu levanto a bola para você. Jordan, a pergunta que não quer calar, o que realmente é funcional do ponto de vista de treinamento? Chegou um aluno para você, e acho que é isso que o povo quer saber. Chegou um aluno para você, ele quer quebrar o sedentarismo, ele quer reabilitar uma lesão, ele quer fazer uma preparação física baseado em uma condição que ele já entende o gesto específico, mas ele tem uma série de desequilíbrios que ele trouxe que está fazendo com que ele não tenha rendimento, ele não consegue ligar os órgãos no gesto específico porque ele não conhece o movimento básico. E aí ele chega para você, ele chega para a equipe da BPRO e eu tenho certeza que chegando aí, vocês vão ter uma base pedagógica de movimento para estar atuando com esse sujeito. E eu acho que é isso que o povo quer saber. Como é que vocês fazem isso, meu amigo? Então, Fabião, essa pergunta, né, ela é uma pergunta que parece ser simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa de ser respondida. O que é treinamento funcional? Eu acredito que, como tu bem colocou ao longo da aula de hoje, já foi falado por outras vezes dentro do curso, o treinamento funcional, como ele é visto hoje dentro do mercado, ele acaba vinculando a determinadas práticas, como utilização de base instável, borrachas, reprodução de gesto esportivo com carga, treinamento em circuito, treinamento com objetivo de emagrecimento, entre outros. E isso acaba fugindo um pouco do que a biomecânica, principalmente se a gente pensar aí ela dentro de uma esfera da biodinâmica do movimento, acaba nos apresentando como um norteador. E a gente sabe que na literatura não existe uma definição que seja um consenso sobre o que é o treinamento funcional, mas dentro de uma ótica da BPRO, de uma ótica da biomecânica, dentro do que a gente vem estudando nos últimos anos, a gente poderia ilustrar e vai muito bem correlacionar com tudo que tu falou ao longo da aula de hoje, o treinamento funcional ou a funcionalidade em exercícios, ela está muito correlacionada à execução de tarefas motoras que são naturais à biomecânica do ser humano. E essas tarefas, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar
a preservação dos nossos tecidos biológicos, a evolução da performance e, consequentemente, promover respostas que vão ao encontro dos objetivos que está se buscando. Aí eu trouxe 2 exemplos, antes da gente entrar realmente aí em apresentar alguns processos pedagógicos para ilustrar dentro do Querobel. Vamos pensar no atleta que precisa de força para tarefas esportivas e a Dona Maria, que precisa de força para tarefas de atividades básicas do dia a dia. Em ambos os contextos, né, não conceitos, em ambos os contextos, tarefas como agachar, como alavancar a carga do solo, como empurrar, como puxar, como saltar, parece que são funcionais aos objetivos que se busca dentro desses 2 exemplos. Além disso, essas tarefas elas vão ao encontro do comportamento do sistema musculoesquelético, ao encontro de um comportamento positivo aos nossos tecidos biológicos. Aí eu convido o pessoal que está nos assistindo hoje a assistir às aulas aí de tecido ósseo, de articulações, de tecido muscular, onde tem bastante informação pertinente ao que está sendo conversado hoje. E eu começo, e algo que me chamou muito a atenção e gravou na minha memória, assistindo a uma das aulas do curso, a gente começa a prescrever exercício, a gente começa a enxergar exercício para além de músculos e calorias. A gente começa a ofertar saúde, a ofertar qualidade de vida e otimização da performance, como a gente vem discutindo ao longo de todo esse curso. E dentro disso, Fabião, a gente avançando para o nosso próximo slide ali, que ele vai estar abordando a questão do Querobel e a relação dele com o movimento humano, a relação dele com a biomecânica, o que eu tenho para dizer para vocês? São muitas informações interessantes de estar para trazendo, mas pontuando algumas de forma específica. Quando a gente fala em Querobel em relação com o movimento humano, a primeira coisa que a gente tem em mente, e isso está sendo batido basicamente em todas as aulas aqui ao longo do curso, técnica de movimento articular, certo? A imagem esquerda mostra a saída para a execução de um movimento do swing com Querobel. E dentro da técnica de movimento articular, o que a gente tem que relembrar, que também já foi discutido em diversas aulas, que quando eu tenho um desalinhamento articular, ou seja, uma falta de técnica, por talvez uma falta de investir tempo num processo pedagógico de ensino-aprendizado, a gente aumenta, de acordo com algumas literaturas, em até 65% o pico de pressão hidrostática no joelho, em um valgo dinâmico, por exemplo. E quando a gente tem alinhamento articular, técnica de movimento bem estabelecida, a gente tem ótima distribuição das cargas mecânicas que estão atuando dentro daquele sistema. E isso é o quê? Isso é anabólico para as nossas articulações, é anabólico para as nossas cartilagens. E quando a gente fala em técnica de movimento articular, a gente está falando aí engrenagem articular, congruência articular. Eu só vou reforçar o que já foi falado pelo Fábio. A gente pensa em estabilização de centro, enrijecer centro e transferir força. A gente pensa em enrijecer centro e pensa em harmonia das articulações de membros inferiores, tornozelo, joelho, quadril. Lembrando do arco plantar, que é uma estrutura importante de ser observada. Lembrando da estabilidade lombopélvica na execução das tarefas motoras. Enrijecimento de centro e transferência para onde? Para a estabilidade escapular, que vai permitir uma boa manipulação do meu ombro. Okay? E a partir daí eu tenho o quê? Eu tenho a beleza do movimento biomecânico acontecendo. E quando a gente está falando do Querobel, que é o que nós temos como expertise, uma das nossas expertises dentro da BPRO, e já a gente vai ilustrar algumas coisas para vocês, que acredito que vão ser bem pertinentes a tudo que está sendo discutido. Eu só queria voltar um detalhezinho que é importante, que no cenário atual do treinamento, no cenário atual do fitness, principalmente tendo em vista o ano de 2020, com a pandemia, e o próprio ano de 2021, que a gente segue dentro desse processo,
o Querobel foi uma ferramenta que ela ganhou mais ainda espaço e mais ainda afeição por parte dos educadores físicos e dos fisioterapeutas, muito em virtude da sua praticidade. É uma ferramenta prática, o custo-benefício dela é interessante, eu não preciso de logística para estar utilizando, eu posso fazer um espaço de 2 metros quadrados, eu já consigo obter benefícios em relação à utilização da ferramenta, trabalho de força, trabalho de condicionamento, trabalho de mobilidade, estabilidade. E uma frase que eu pego do nosso mestre Fábio é o exercício 3 em 1, dentro do Querobel. Em um exercício, que é o que a gente vai estar ilustrando para vocês, que é o swing com Querobel, eu tenho força envolvida, eu tenho resistência muscular envolvida, eu tenho flexibilidade articular envolvida, entre outros componentes. A gente entra de novo no minimalismo. Com um exercício, se bem aplicado dentro de um processo de ensino-aprendizado coerente, observando todos os aspectos biomecânicos que são importantes, a gente tem ótimos benefícios com o mínimo necessário, né, com um aparato simples, como a ferramenta Querobel, que é uma bola de ferro com uma alça, né? Dentro dessas questões aí que eu destaco aqui, que foram colocadas hoje, a gente tem a presença das leis inerciais, ação, reação, aceleração, trabalho dos componentes elásticos, entre outros que a gente vai ir pontuando para vocês. Voltando ali rapidamente, quando a gente olha para uma outra questão da relação Querobel e movimento humano, a gente tem esse aspecto muito importante, que a gente fala por várias vezes ao longo do curso, e realmente a gente reforça, porque é importante, muitas vezes passa desapercebido no universo fitness, que é a presença da pressão interabdominal e o quão importante é esse mecanismo para ter transferência de força centro-periférica, que vai ser necessário dentro do Querobel. Esse gráfico, ele ilustra o quê? Ele ilustra o comportamento respiratório junto ao comportamento de pressão interabdominal frente a uma alavancagem de carga de solo. Nada mais, nada menos que, por exemplo, um levantamento terra ou um swing com Querobel, que é uma tarefa de alavancagem de carga no solo. No momento que vai acontecer a alavancagem de carga do solo, se vocês olharem a linha tracejada em vermelho, acontece um bloqueio respiratório. O indivíduo, naturalmente, ele para de respirar. A força ela está aumentando porque ele está alavancando a carga e a pressão intraabdominal que está em azul, ela também se aumenta. Eu elevo a minha pressão intraabdominal ao mesmo tempo que eu estou fazendo a tarefa de alavancagem de carga no solo. Quando eu encerro a tarefa, percebam que existe um fluxo respiratório que segue, né, o seu caminho, ao passo que a pressão intraabdominal ela reduz, ao passo que a força ela reduz. Ou seja, galera, o mecanismo de pressão intraabdominal e bloqueio respiratório é automático. Isso acontece quando eu vou pegar uma carga do chão, quando eu vou alavancar uma carga do chão. Então, quando eu vou ensinar o Querobel, é importante eu ensinar meu aluno a gerar e administrar pressão intraabdominal, ensinar meu aluno a respirar da forma correta, ensinar meu aluno a gerar tensão muscular, pré-atividade muscular e transferir força para a ferramenta. E eu sempre gosto de dizer, em todas as nossas aulas pela BPRO e agora dentro dessa nossa participação aqui na pós-graduação da Unip, junto com o Fábio e a Onway, é o quê? É a importância de entender o movimento biomecânico e, a partir disso, a gente transfere para qualquer ferramenta, não só para o Querobel. Dito isto, voltando para a nossa apresentação, o que a gente está pontuando aqui? Técnica de movimento, pressão interabdominal, outro aspecto, velocidade de movimento. Dentro do Querobel, a gente tem a presença da velocidade da execução do movimento, que vai totalmente ao encontro do comportamento biomecânico positivo para ossos e articulações, que é um comportamento positivo a cargas de velocidade, aquelas cargas que batem e soltam, a cargas que têm alta razão e baixa frequência, cargas rápidas, certo? Cargas rápidas. E isso é extremamente importante e o Querobel nos traz. Outro aspecto, controle da fadiga, que a gente tem que observar quando vai utilizar o Querobel.
Por quê? Porque monitorando a fadiga, a gente mantém a capacidade muscular de proteger os nossos tecidos como ossos e articulações. O que a gente tem aí com o controle da fadiga? A gente tem a manutenção da cocontração, que é fundamental para a manutenção da congruência articular. Controle da fadiga, a gente tem também o que aí? A manutenção da técnica e velocidade de execução, que, como já dito, são componentes fundamentais para a biomecânica dos nossos tecidos e do nosso sistema. E alguns estudos muito bem feitos já apresentam que, claro que não são estudos relacionados ao querobel, mas a gente pode extrapolar isso e raciocinar, trazendo para o querobel alguns estudos que foram feitas análises em cima de agachamento, ok? Onde um grupo executou um volume que foi menos da metade do grupo. O grupo A executou menos da metade de repetições de agachamento do que o grupo B. E no final de 8 semanas, obteve melhor desempenho neuromuscular, por exemplo, em sprint de 20 metros, em salto contra movimento, em estimativa de 1 RM. Ou seja, se a gente pensar, os caras executaram menos da metade do volume total de repetições de agachamento e obtiveram melhor desempenho neuromuscular. Eu tenho, consequentemente, uma menor produção de fadiga, um menor acúmulo de fadiga em um menor trabalho, ou seja, minimalismo novamente com melhores resultados. Quando a gente vai transpor isso para o querobel, a gente quer o que também? Dentro do processo de ensino-aprendizado, a gente procura técnica o tempo todo, a gente quer o quê? Controlar e monitorar a fadiga. Então, a gente poderia pensar em monitorar o nosso volume de trabalho, sempre observando a técnica, mas ao invés de executar 10 repetições, a gente poderia executar 5 de 10 possíveis. Ou, por exemplo, eu sempre uso um exemplo da Dona Maria. A Dona Maria vai iniciar a treinar conosco. Digamos que ela está aprendendo o agachamento, extrapolando um pouco do querobel. Mas esse agachamento pode ser com o querobel, por exemplo. Ao invés de ela fazer 2 séries de 10, ela poderia fazer 4 séries de 5, onde eu tenho as mesmas 20 repetições, porém fracionadas em mais séries, onde eu permito que ela se mantenha técnica do início ao final do treino. Então, dito isto, quero avançar com vocês para apresentar um processo de ensino-aprendizado do movimento do swing com querobel. Por que o swing com querobel? Porque é o movimento mais popular, é o movimento que está presente dentro das academias, sejam academias de treinamento funcional, academias de cross-training ou academias de musculação. A gente vê muitas pessoas utilizando o querobel para praticar esse movimento do swing. Então, nós na BPRO utilizamos o querobel já há muitos anos, sob influência de uma escola de treinamento de força americana, que é presidida por um russo, que é o Pavel Tsatsouline, certo? E a Strong First, por ser presidida pelo Pavel Tsatsouline, traz muita bagagem de conteúdo da escola de treinamento de força russa. E, pessoal, eu digo para vocês que a bagagem de informação a nível de processos pedagógicos da Strong First, que acaba influenciando a BPRO, é muito grande. Então, aqui, dentro do primeiro vídeo, o que a gente está observando? A gente vai observar aí, que a gente vai rodar o vídeo rapidamente, o que a gente chama de hip hinge. O que é o hip hinge? É o movimento de dobradiça de quadril. Poderia ser, por exemplo, um bom dia, com um bastão nas costas, onde eu ensino meu aluno a gerar pressão intraabdominal, a articular quadril, tornozelo e joelho de forma harmônica para a demanda de alavancagem de carga. Então, estabilizo o centro e articulo membros inferiores. E eu já começo a conectar o que nesse esquema motor, nessa tarefa motora, estabilização escapular, que vai ser muito importante logo mais aí à frente. Então, a partir desse entendimento do mecanismo de hip hinge, de dobradiça de quadril, que está sendo apresentado com um peso corporal, que poderia ser feito muito bem com um bastão nas costas no movimento do bom dia, ou qualquer outra possibilidade para ensinar isso para os nossos alunos, a gente avança o quê? A gente avança para uma próxima etapa, onde ele já começa a mover essa carga do solo. A próxima etapa, digamos assim, etapa número 2 no processo pedagógico, entra o terra querobel. Como vocês vão observar dentro do vídeo, o terra querobel, a gente conecta o hip hinge, porém agora a manipulação da carga do solo, a alavancagem da carga do solo.
ainda em um movimento mais controlado, um movimento com uma velocidade menor de execução, para que o aluno comece a conectar tudo o que a gente precisa. Estabilização de centro, transferência de energia para membro inferior e superior, então estabilização escapular é importante nesse processo. Ele aprender a gerar força de reação contra o solo, ele empurra o chão para gerar o movimento, certo? A carga está ancorada sobre as mãos dele, não existe força para tracionar essa carga em membros superiores, a força de membros superiores é só para sustentar essa carga junto ao corpo. Lembrando, quanto mais próxima a carga do corpo, menos braço de alavanca, menos torque na lombar, menos torque no quadril, consequentemente, menor gasto de energia e maior eficiência mecânica do movimento. Depois que o aluno dominou essas duas etapas, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa a gente chama de pêndulo. Dentro do pêndulo, como a gente vai visualizar agora, que a gente vai avançar aí para o próximo vídeo, observe agora, vai rodar o vídeo. O aluno ele se afasta do peso, ele faz o hip hinge, e essa posição inicial do pêndulo já é a posição para ensinar ele a tirar o peso do chão e a guardar o peso do chão para a etapa posterior, onde ele já vai começar a gerar aceleração do movimento. Então, algo muitas vezes que acaba sendo esquecido por nós treinadores e também fisioterapeutas é que o início do movimento e o final do movimento, eles têm que ser técnicos, eles têm que ser perfeitos. Então, o pêndulo é um investimento em tempo para ensinar o aluno a conectar o hip hinge, a conectar o terra kettlebell e achar essa posição inicial, já aprendendo a gerar todas as ativações necessárias para manter função, para manter a tarefa motora, manter pressão intraabdominal, manter técnica, ter um controle sobre a velocidade do movimento, monitorar a fadiga, tudo que foi visto no slide anterior, a gente vai trazendo para cá, vai conectando as pecinhas. Aprendeu a fazer o pêndulo, que é tirar e guardar no chão, ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa, o dead swing. O dead swing, ele começa a fazer o quê? Ele começa a acelerar o movimento. Ele começa a ter a tríplice flexão por uma tríplice extensão de membros inferiores com centro do corpo estável, rígido. E percebam que já existe um controle respiratório de inspiração e expiração para quê? Para manter pressão intraabdominal, para aumentar a pressão intraabdominal. Depois disso, claro que aqui a gente acaba avançando com um pouco mais de velocidade, pessoal. Isso a gente vai poder estar detalhando em uma aula presencial, por exemplo. O swing, que é a última etapa dentro desse processo, onde ele passou pelo hip hinge, terra kettlebell, pêndulo, dead swing e swing, ele vai conectar todas as etapas anteriores em um movimento sequencial. E percebam aí tudo que foi falado anteriormente ao longo dessa aula, em várias outras aulas ao longo do nosso curso, que a gente tem aí a questão da presença dos componentes elásticos, onde a gente gera energia mecânica sem consumir energia eletroquímica. Então a gente tem armazenamento de energia elástica e restituição de energia elástica. A gente tem a presença das leis inerciais, a gente tem a presença de força de reação de solo. Então, vários componentes que são funcionais ao nosso sistema músculo-esquelético em uma tarefa que ela não é simples, que ela tem um grau de complexidade, mas se nós seguirmos um processo pedagógico, investirmos tempo nessas etapas de aprendizado, a gente consegue obter ótimos benefícios com a ferramenta kettlebell, que é o que a gente está trazendo aqui para ilustrar para vocês diversos aspectos da biomecânica. E um último exemplo, que a gente chama de push jerk com kettlebell, a gente vai ter o que aí? Dentro do push jerk, que não é o swing. Vamos dar um pause no swing, vamos push jerk aqui à direita. Isso. Dentro do push jerk, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí a transferência de força de centro, membro inferior, membro superior.
que é um mecanismo muito semelhante ao que se encontra dentro do levantamento de peso olímpico e extremamente funcional para o nosso sistema locomotor, onde eu aprendo a acumular energia e dissipar essa energia de forma rápida, ok? Só mais um exemplo para ilustrar tudo que vem sendo apresentado ao longo do nosso curso. Claro que as possibilidades do trabalho com Querobel não param nesses exemplos que a gente trouxe, mas acredito que com esses exemplos a gente consiga ilustrar muito bem vários aspectos do que vem sendo discutido em relação à biomecânica, porém agora por um olhar mais prático. Como é que a gente consegue aplicar na prática toda essa base de conteúdo, toda essa base teórica que vem sendo apresentada aí ao longo das aulas. Então, meu mestre, eu acredito que dentro da mensagem que eu gostaria de trazer, ela foi passada, acredito que, claro, de forma breve, mas os nossos alunos aí que já vêm nos acompanhando, e quem daqui a pouco está pegando aulas de forma isolada, eu sempre gosto de dizer, inclusive para as pessoas que vêm conversar comigo, pessoal, investe tempo, vai lá aula por aula, vai conectando para as coisas fazerem sentido, porque o conhecimento ele vai se somando e aí começa a relacionar e, porra, isso aqui do Querobel faz sentido a aula do LPO, faz sentido a aula do treinamento baseado em velocidade, do agachamento, da marcha, da corrida, dos tecidos biológicos, enfim. Então, da minha parte que eu tinha para trazer, era isso. Não sei se vocês querem que eu contribua com mais alguma coisa ou se... Jordan, meu amigo. Cara, você foi brilhante. Você sabe que eu vou contar uma passagem rápida para vocês aqui. Eu lembro quando começou a florear a história do LPO aqui no Brasil, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e fui convidado por algumas pessoas para falar de LPO, e eu lembro que a primeira dedução clássica que eu tinha, eu tô falando assim, 2010 mais ou menos, há uns 10 anos atrás, 11 anos, né, já estamos em 2021, o maior questionamento que eu trazia era, nós estamos falando de LPO como uma modalidade esportiva. A população não consegue inclinar o tronco à frente, a população não consegue agachar, alavancar um peso do chão. Como é que nós vamos ensinar LPO para eles, né? E eu faço a mesma analogia com o Querobel, né? O cara precisa melhorar a marcha, melhorar a corrida, são gestos específicos e a gente sabe disso. A gente sabe que o gesto mais funcional é o gesto específico. A questão maior é que a gente vive numa população doente do aparelho locomotor, para ser bem direto ao assunto. A nossa população não sabe o que é inclinar o tronco, a nossa população não sabe o que é manter uma apneia, o que é aumentar a pressão intraabdominal. E a gente está num detalhe muito pequeno, lá embrionário, do nosso primeiro ano de vida do desenvolvimento motor. E o Jordan deu um show de como fazer uma pessoa doente do aparelho locomotor voltar à vida na característica mínima funcional básica para voltar a praticar suas atividades de locomoção ou ainda esportivas. E ele foi mais brilhante ainda quando falou que no meio de uma pandemia um Querobel pode resolver o problema do sujeito, uma vez que não ocupa espaço, é bastante pequeno, uma vez que pode ser deixado embaixo de uma cama, uma vez que pode ser armazenado num home office, uma vez que pode ser armazenado durante a nossa vida em casa em meio a essa pandemia. E traz pra gente resistência, traz fatores inerciais e eu vou além. Diferenciando o Querobel do levantamento de peso olímpico, o Querobel traz inclinações de tronco, traz as condições no plano frontal, onde a gente não tem no LPO a individualidade das mãos. Há muito tempo o LPO baniu as competições onde o sujeito fazia arranco com uma mão só. O Querobel hoje permite que a gente faça isso com uma única mão. E é uma pena a gente ter um tempo tão escasso para falar de tanta coisa. É por isso que eu convido mais uma vez vocês
a participarem do nosso curso de pós-graduação. Lá a gente tem muito tempo para discutir esse assunto. São 10 vezes mais carga horária e a partir daí a gente vai ter contato com todos esses caras, todos esses professores aí desbravando as questões técnicas do assunto. Então, para finalizar aqui, eu queria fechar com vocês aí nesse slide que para nós, né, o mais claro é que o mais específico é o próprio gesto, né? Seja ele a corrida, seja ele o gesto esportivo, mas que para executar o gesto esportivo a gente precisa de características básicas de movimento que hoje nós olhamos para a nossa população e não os vemos. Bom, vamos lá, Jordan, vamos lá, vamos para as nossas conclusões aí do professor. Classificar um exercício como funcional não é uma tarefa simples, uma vez que para isso teremos que entender a característica do movimento a ser treinado e essa é a arte complexa da biomecânica e do aparelho locomotor. As leis da física, ou seja, os fatores inerciais especificamente, formam aquilo que parece óbvio em algo ou transformam aquilo que parece óbvio em algo complexo. E essa muitas vezes é a maior armadilha aos leigos no assunto. Como já discutimos antes nesse curso, um exercício se difere muitas vezes de uma tarefa motora e a funcionalidade dessa tarefa específica ocorre por uma ação em cadeia muito particular, o que torna a própria tarefa o gesto mais funcional de todos. Como foco em aprendizagem, temos diversos recursos para que os menos hábeis a executar uma tarefa complexa possam aprimorar suas habilidades e, com o treinamento adequado, alcançar tarefas complexas e específicas com segurança. Lembrem sempre disso. O caminho do conhecimento não se difere em nada do caminho do sucesso. A responsabilidade em buscá-lo antes de aplicar um exercício de forma desordenada é de cada um de nós. Meu amigo Jordan, mais uma vez muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez uma honra estar falando com você. E mais uma vez eu digo, os alunos encontram você no nosso curso de pós-graduação e também nos cursos de formação técnica da BPRO. Quem quiser encontrar um pouquinho mais desse conteúdo é só ir lá, entrar nos sites, entrar nas mídias sociais, nos canais do YouTube aqui da BPRO e da Onway, que vocês vão ter acesso a esses conteúdos e vão poder conhecer um pouco mais das equipes que trabalham nessas duas empresas parceiras, amigas e que estão sempre juntas aí, levando conteúdo para todos vocês. Obrigado, meu amigo! Eu que agradeço, Fabião. Foi um prazer, foi uma honra. Um grande abraço aí para todo mundo que ficou conosco até o final, que está acompanhando o nosso curso, né, de biomecânica da Onway e da Unip. Para quem é nosso aluno na BPRO, para quem quiser conhecer a BPRO também. Enfim, fiquem à vontade de visitar as nossas mídias sociais. Eu queria só dizer rapidamente duas coisinhas para a gente encerrar aqui, porque a gente gosta bastante de falar, né, Fábio? Que em ambos os canais, tanto da Onway quanto da BPRO, pessoal, tem muita, mas muita informação mesmo disponível gratuitamente para vocês consumirem, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que a gente tem para trazer em relação a treinamento físico, a reabilitação, saúde, qualidade de vida. E no final das contas, como o tema de hoje foi a questão dos exercícios funcionais, o treinamento funcional e a visão da biomecânica em relação a isso, o nome treinamento funcional ele acaba sendo só um nome mercadológico e eu diria para vocês que para por aí. Por trás do nome tem muitas outras coisas muito importantes de serem levadas em consideração em relação à parte biomecânica, a parte fisiológica, a parte da literatura. Então, pessoal, não se prendam ao nome, se prendam aos conceitos por trás de um determinado nome, de uma determinada ferramenta, de um exercício, e abram
a cabeça de vocês, que não é só querobel, não é só levantamento olímpico. Procurem absorver e ter conhecimento sobre diferentes ferramentas que lá no dia a dia clínico de vocês, para um determinado contexto, vão pegar uma determinada ferramenta, para outro contexto, vão pegar outra ferramenta, e assim a gente se torna profissionais muito mais capacitados e com a mente aberta, né, com diversas possibilidades para a gente estar solucionando os nossos problemas do dia a dia. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar e desejar um muito obrigado aí para todos que estiveram conosco e agradecer novamente o Fábio pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu amigo, e juntos vamos lá, fazendo aquele gesto que já se tornou clássico aqui no nosso curso, onde o Deus daqui sauda o Deus que habita cada um que hoje nos assiste, cada um que nos assiste em nossos canais. Obrigado mais uma vez, fiquem em paz e nos vemos na próxima aula. Namastê!